Fala, galerinha. Estamos no ar, começando aí mais um semestre, né? 2020, meio atravessado, né? 2020.2 no ano de 2021. Meio confuso, né? Mas a gente vai finalizar. Esse ano vai ser aí um ano atípico, porque a gente vai ter que fazer 3 semestres em um ano, né? Então, mas assim, como a gente está fazendo, né, de forma online, e a gente consegue, e assim, eu meio que já executei no semestre anterior, né, a gente vai conseguir, nesse tempo estabelecido, seguir toda a ementa, né, da disciplina, e agora a gente vai ter aí mais uns 2 ou 3 encontros síncronos a mais, que era o que eu estava precisando do semestre anterior, e aí a gente vai conseguir fazer isso agora. Então vamos começar aí nossa disciplina de engenharia de software, né? Hoje a gente só vai né, de falar um pouco sobre o plano de ensino, a ementa da disciplina. Vamos trocar uma ideia aí. E aí, próxima aula, a gente já começa com, né, o conteúdo aí na prática. Então, a agenda de hoje, falar um pouquinho sobre quais são os pré-requisitos, né, da disciplina, e meta-objetivos, metodologia, avaliação e bibliografia. Né, esses dois, metodologia e avaliação, eles estão sendo adaptados para esse momento aí, né, remoto que a gente está, né, passando agora. Então, alguns pré-requisitos, né? Então, processo de desenvolvimento de software, que foi uma disciplina aí que vocês fizeram nos semestres anteriores. A programação, querendo ou não, vocês já passaram pelas disciplinas de linguagem de programação 1, linguagem de programação 2, estrutura de dados. Então, seria ideal, né, esse conhecimento de linguagem de programação que vocês tiveram ao longo, né, desses semestres, a gente vai estar, né, revendo vários desses conceitos que vocês aprenderam ao longo das disciplinas de linguagem de programação. Então, a programação aqui é extremamente, né, necessária. Nossa carga horária, então, a disciplina, né, de 60 horas. Falando um pouquinho sobre a ementa, né? Então a gente começa aí falando um pouco sobre o histórico da produção de software e a origem e os objetivos da engenharia de software. Por que utilizar a engenharia de software? O que levou, né, à criação da engenharia de software? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a crise do software que aconteceu, né, na década de 60, e aí tudo que levou e justificou, né, a criação do processo de desenvolvimento de software, ciclo de vida dos sistemas, um conjunto de paradigmas. Houve também um desenvolvimento de modelos, metodologias, técnicas, ferramentas, análise e projeto de sistema. Tudo isso, né, está englobado dentro da engenharia de software. Então, a gente chama a engenharia de software como uma guarda-chuva, onde ela abriga diversas outras linhas, né, de desenvolvimento e de interesse. A gente vai falar também um pouquinho sobre paradigma estruturado, né, o paradigma orientado a objeto, e os padrões, tá, de desenvolvimento. Esses dois primeiros aí vocês já, né, viram aí ao longo, né, da sua vida acadêmica até aqui. E os padrões de projeto, a gente vai, né, fazer uma introdução sobre os padrões e vamos discutir alguns. Não dá para discutir todos, porque tem um livro, né, para todos os padrões. Então, aqui a gente faz o destaque de alguns padrões, né, que são mais relevantes. Vamos falar um pouquinho sobre reuso, engenharia reversa e reengenharia. Então, o projeto de mestrado e doutorado teve o foco justamente em reuso de software, né? E o doutorado eu cheguei a atuar um pouquinho aí no contexto de engenharia reversa, fazendo recuperação de arquitetura de software, né? Então, mas assim, é muito, né? Dentro de cada uma dessas áreas aí tem um universo gigantesco, né? Então, na engenharia reversa eu foquei somente no contexto de recuperação de arquitetura, que é muito específico. Sistema de informação de suporte ao processo decisório tático e estratégico são os SIDE, SIG e WAIS. E assim, esses sistemas eles vão ser explorados com mais detalhes em algumas disciplinas, né, dos próximos semestres do curso. Esses caras aqui vai estar fazendo somente, né, uma análise superficial.
Tecnologias de informação aplicadas a sistemas de informação de suporte ao processo decisório, estratégico e tático. Tudo tranquilo, galera? Como é que tá o ritmo aí? Dê um feedback aí no chat. Tranquilo, pessoal. Suave. Pronto. Massa. Qualquer coisa, vocês podem estar interrompendo aí. Qualquer dúvida, fique à vontade. Beleza? Fala quais são os objetivos, né, da disciplina. Então, o objetivo principal é estar apresentando e discutindo de forma prática as principais fases do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Né? Vocês têm que sair daqui sabendo isso. Tem que estar com isso bem claro em mente, né? Essas fases do ciclo de vida. A disciplina ela vai estar proporcionando, né, ao acadêmico, no caso vocês aí, o estudo e compreensão dos conceitos básicos da engenharia de software, né, que é muito relevante. Vocês têm que saber e conhecer os fundamentos para poder estar aplicando no contexto prático. Possibilitar ao aluno o embasamento necessário para que o mesmo compreenda a importância e os desafios da engenharia de software. Então, na próxima aula, a gente vai começar discutindo por que engenharia de software é relevante, é importante e deve ser aplicado, né, no contexto prático, num contexto real. Então, só dando um spoilerzinho bem rápido aí, teve um lançamento do jogo agora, né, da CD Projekt Red, né, que foi o Cyberpunk 2077, que foi bem turbado, né? O jogo veio quebrado, veio com um monte de bugs, um monte de problemas. Triste. Provavelmente, foi triste, né? Provavelmente a empresa não seguiu, né, esse ciclo das fases de desenvolvimento da forma como deveria ter sido feita. E aí eu já pensei isso, né, em algumas empresas onde eu trabalhei. O que acontece? E o que provavelmente aconteceu com a empresa? Foco muito grande na parte de levantamento de requisitos, design, desenvolvimento de arte, arquitetura, planejamento. Muito tempo no desenvolvimento do software. Quando foi para o teste, para validação e verificação, o tempo que deveria ser dedicado para verificação e validação, ele foi tomado pela equipe de desenvolvimento. Então, a equipe, né, provavelmente trabalhando ali sobrecarregada, virando noites, né, horas extras, e aí tinha um prazo e um deadline para entrega. E aí o que acontece? Você tira do teste, você tira da análise de qualidade, né, do produto. Então, provavelmente, quando chegou na etapa final do projeto ali, a parte que queria dedicar da teste foi comida pela equipe de desenvolvimento. E aí o resultado disso a gente viu aí, né, recente. Motivos da criação da engenharia de software foi justamente isso, né, esses problemas de software que não funcionavam direito, softwares com bugs, softwares problemáticos. Então o pessoal se dedicou, né, e se dedicou à engenharia de software justamente por conta disso. Pessoal, deixa eu só verificar aqui, eu acho que minha conexão deu uma quedazinha aqui. Me dê um feedback aí, por favor. Deu uma travadinha, mas voltou ao normal. Beleza. É porque minha conexão cabeada caiu mais bem. Eu estou no Wi-Fi ali. Então, é o seguinte, né? Toda a engenharia de software é um processo, né? Fases. E aí, se você corta e pega um atalho, se você elimina uma dessas fases, problemas irão, né, acontecer e poderão acontecer. Então, mais para frente, quando a gente for falar sobre qualidade de software, né, a gente vai aí, qualidade de software testes, né, a gente vai bater muito na tecla desses problemas que aconteceram, né, no lançamento do jogo e com, né, os problemas da empresa. Beleza? Alguns objetivos específicos, né, tá compreendendo os princípios que vão estar regendo um bom projeto de software, compreender os conceitos de arquitetura de software e reconhecer os desafios que são relacionados ao projeto arquitetural. Muitas vezes a equipe
faz um levantamento de requisitos, vai para o desenvolvimento e esquece de desenvolver a arquitetura do projeto. Aí quando chega lá na frente, precisa fazer updates, precisa fazer melhorias, e aí você, né, a equipe de desenvolvimento mudou e você não tem arquitetura, né? E aí foi o que justificou meu doutorado, né? A ideia é analisar o código-fonte, recuperar informações a partir do que foi desenvolvido, porque minha vida inteira, tanto em empresas com CMMI, com MSBR, empresas, né, pequenas, micro e pequenas empresas, todas elas passavam e passaram por esses problemas, justamente por conta, né, da arquitetura. Fazer o projeto detalhado de um software seguindo aí os princípios, né, de projetos. Aplicar os padrões e os padrões arquiteturais no projeto. Então, esses padrões eles são muito interessantes para refatoração, para melhorar o seu código-fonte. Então, os padrões eles estabelecem alguns modelos a serem seguidos, e aí, à medida que você vai desenvolvendo e você vai possível aplicar aquele modelo, você faz a implementação no seu sistema de acordo com aquele modelo, né, de acordo com aquele padrão. Usar métricas para estar medindo e avaliando o projeto. Então, métricas é fundamental, né, você fazer a análise do sistema, a evolução do sistema, utilizando métricas. Hoje é muito comum, e aí a gente vai discutir um pouco sobre, né, métricas que são bastante utilizadas nos projetos atualmente. Metodologia, né, das nossas aulas, então, basicamente, a gente vai estar utilizando, né, apresentações, slides, vídeos, PDF, né, documentos adicionais, tudo isso, sempre quando a gente tiver esses materiais adicionais, eu vou compartilhar com vocês lá no Google Sala de Aula, né, na nossa classe, as construções dos conceitos e problemas, né, referentes a esses assuntos que estão sendo abordados. Se a gente for atuar, né, no desenvolvimento de software, aí a gente usa, né, a ideia está utilizando, né, IDEs aí para auxiliar no nosso desenvolvimento, seja, né, o GitHub, Eclipse, NetBeans, PyCharm e por aí vai. Existem hoje IDEs online, né? A coisa evoluiu, então tem o Replit, tem uma série de IDEs hoje que você utiliza através do próprio navegador. O sistema de avaliação, então a gente teve que adaptar, né, no semestre passado. Eu fiz um conjunto de exercícios avaliativos, né? São exercícios que estão relacionados com o conteúdo das aulas que a gente vai, né, discutindo. E aí utilizei o Google Forms, foi bem legal o feedback da galera, os alunos se adaptaram bem. Então aí a gente está tentando, né, resgatar isso. Geralmente na disciplina de engenharia de software eu gosto de desenvolver um projeto prático, porém, né, por conta dessas questões de pandemia, de demanda de outras disciplinas, vocês estão sobrecarregados, alguns trabalham, né, e tem uma série de demandas, então eu estou segurando um pouco o desenvolvimento de projetos para não sobrecarregar, né, vocês aí nesse período de pandemia, mas esses exercícios eles estão se provando aí bem fluentes, né? Tá funcionando bem. Eu geralmente não coloco prazo de entrega. O prazo de entrega está sendo, né, o final do semestre. Porém, o problema que alguns alunos enfrentaram, né, no semestre anterior, deixaram os exercícios acumularem. Chegou no final do semestre, tinha um montão de exercícios para fazer, e aí alguns alunos acabaram não conseguindo entregar todos os exercícios. Então, sempre quando sair, tenta agilizar, tenta pegar o período assíncrono, né, que é o momento que vocês vão ter aí após a aula e um pouquinho antes da aula, e tenta finalizar logo, né, se livrar logo desses exercícios para não acumular e ficar muita coisa para o final. Participação, notas de participação, assiduidade, envolvimento com os conteúdos poderão ser somados à sua nota final. Então participem, fiquem à vontade, pode tirar dúvida, questionar. Se você precisar aí no final de um apoio, né, de um suporte, e aí eu verifico se, né, você atuou aí de forma ativa na disciplina. Então eu costumo dar uma ajuda para essa galera, caso, né, eles venham precisar de nota, né, uma ajudinha aí lá no final do semestre. Geralmente no projeto, como era um projeto em grupo, eu dividi um conjunto de requisitos, tá vendo?
Então, código funcionando, qualidade da entrega do produto, qualidade da apresentação. Então, cada aluno tinha uma análise, né, de forma individual. Infelizmente, essa atividade, por enquanto, ela está suspensa. E aí eu vou verificar e eu verifico com vocês até o final do semestre para ver como está a demanda e a sobrecarga e que aí qualquer coisa a gente pode tentar desenvolver um projetinho aí. Beleza? Tudo tranquilo? Feedback aí. Deu certo. Ah, beleza. Parou de cortar aí, né? Tô preocupado aqui com minha rede cada aqui tá offline, eu tô pela Wi-Fi. Mas vamos nessa. Competências e habilidades, né? Então, vocês vão ouvir muito falar nessas palavrinhas aí, ó. É licitar, especificar, rastrear, gerenciar requisitos de software. Então, a gente vai começar por essa etapa aí. Projetar, especificar, implementar, implantar, verificar, validar, manter, muitos verbos aí, sistemas de maneira apropriada. Então, a gente vai estar passando por cada uma das etapas, né, de desenvolvimento de software, e aí cada uma dessas etapas, esses verbos estão aí, né, vão ser quebrados de acordo com as fases. A ideia é estar dominando, né, as tecnologias utilizadas na engenharia de software. Então, eu tento trazer sempre, né, o que está recente, o que o pessoal está utilizando, né, no estado da arte. Participo sempre das conferências de engenharia de software. Então, na nossa área tem o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software. Então, todo ano tem evento, acontece muitas coisas, né, muitos projetos legais, e aí eu estou sempre participando. Ano passado tive um artigo, né, publicado lá, 2020, foi o último artigo do meu doutorado, publicado, né, pelo doutorado. Então tá sempre, o pessoal sempre tem ideias novas, e aí é interessante vocês acompanharem também, porque a partir desses, né, eventos é que surgem ferramentas novas, ideias novas, tecnologias novas que podem ser implementadas aí no contexto da engenharia de software. Então, a ideia aqui é permitir que vocês sejam capazes de criar, implantar, refinar, avaliar os processos organizacionais que são relacionados com a construção, né, de software, com o objetivo de aumentar a produtividade, aumentar a qualidade, né, alinhando aí a produção aos objetivos da organização, né, e, querendo ou não, estamos no Brasil, então no Brasil tem um monte de, né, leis e regras que precisam ser seguidas. Então, a gente precisa sempre analisar a legislação, né, que é vigente. Então, para quem não sabe, recentemente tem a LGPD, né, que é a Lei de Proteção dos Dados, que, querendo ou não, a gente vai ter que discutir um pouquinho, né, sobre isso, porque está no nosso contexto atual, né, tanto nacional, quanto regional, quanto local. Se a gente for para o contexto mundial, né, então aí a gente já tem um contexto da Covid, como que os sistemas estão sendo desenvolvidos nesse contexto, os desenvolvedores trabalhando de forma em home office, cada um distribuído em locais diferentes. Então, tudo isso está envolvido, né, no contexto da engenharia de software. Possibilitar o aluno compreender os conceitos, isso aqui a gente já passou lá na ementa, habilidade para resolver problemas com flexibilidade e criatividade. Então, eu gosto muito né, das metodologias ágeis, né? Então, eu uso muito o Scrum. A gente vai discutir sobre o Scrum, o XP e algumas outras. E dá para você utilizar não só no desenvolvimento de software, mas também no cotidiano. Vocês vão ver que é bem prático, é bem interessante. E no contexto de desenvolvimento de software, né, tanto distribuído quanto localmente, é muito relevante. Trabalhar em projetos de pesquisa e no desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, capacidade de adaptação e evolução tecnológica dos métodos e técnicas de computação, né? Imagine aí que o profissional da engenharia de software, né, o tanto de coisa que ele precisa dar conta, né? Então é uma área gigantesca e lógico que existem, e aí a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, áreas específicas e profissionais que se especializam em uma determinada área.
Então, por exemplo, você gosta muito de lidar com o cliente, saber quais são as necessidades dele, então você pode estar atuando, por exemplo, como, né, um analista de requisitos e ter o foco somente nisso. Ah, não, professor, eu só gosto de desenvolver software, meu negócio é... Então, você pode se aprofundar nessa etapa do processo de desenvolvimento. Tem um gerente, é aquele cara que tem um perfil de ser o gerente de projeto, né? Então, dentro da engenharia de software, você tem também a gerência de projeto. Então, são áreas, diversas áreas aí, que a gente vai estar discutindo. Eu trabalhei no projeto da Motorola com teste, trabalhei em outra empresa com automação. Então, existe um universo gigantesco e na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho mais sobre eles. Material e comunicação, então todo o material da disciplina, né, eu vou disponibilizar lá no Google Classroom, tá? Da disciplina, PDFs, vídeos, eu geralmente coloco tudo lá. Esses vídeos que eu gravo agora dos momentos síncronos, né? Então eu coloco lá no canal do YouTube, youtube.com/c de canal, né? /Crescencio Lima. Então podem entrar lá, podem se inscrever no canal, assinem lá a notificação, porque aí sempre quando eu estiver lançando vídeo, você recebe a notificação. Então, nesse semestre agora, os vídeos são segunda, quinta e sexta. Segunda-feira, linguagem de programação, quinta, engenharia de software e sexta, a qualidade de software. Então, que provavelmente vocês vão fazer essa disciplina no próximo semestre. Né? Então, se quiser ver, por exemplo, a disciplina de linguagem de programação com Java, tá lá, cola lá, que tem vários exemplos, vários exercícios, beleza? E aí, a aula tá lá, você quiser rever, professor, mas a aula é muito longa, 20 minutos, 40 minutos, usa o botãozinho lá da velocidade. Então, comece com 1.25, acostumou, bota 1.5, acostumou, bota 1.75, acostumou, bota 2.0. Fazendo isso, vocês conseguem consumir, né, uma quantidade de informação muito na metade do tempo. Né? Então, uma aula de 1 hora, você consegue assistir em 30 minutos. Né? Então, e hoje, como tem muito material, muita informação, então, se você quiser consumir, né, uma quantidade maior de informação, usem essa dica aí, beleza? Aí é bem prático. Comunicação, então a gente pode se comunicar lá pelo Google Sala de Aula, mas vocês podem também, né, entrar em contato comigo por e-mail. Eu estou sempre verificando meu e-mail lá, é bem tranquilo. Se tiver alguma dúvida ou algum questionamento que precise do apoio da coordenação de curso, então mande pelo e-mail, porque aí a gente pode, né, reencaminhar para o coordenador de curso, beleza? E aí no Classroom é possível também mandar mensagens privadas, mensagens para a turma. Então fiquem à vontade, redes sociais aí geralmente eu não utilizo para esse processo de comunicação, são principalmente aí por esses dois meios. Ok? Aqui só mostrando para vocês um resuminho de alguns projetos que a gente fez no passado com alguns alunos. Os projetos que a gente desenvolveu foram tão interessantes que isso projetos dos alunos, tá? Eles receberam menções honrosas aí. Uma no Base, que é um dos eventos que acontecem, né, dentro do Airbase em 2014. O pessoal desenvolveu um jogo educacional, né, para dar apoio a alunos que estão aprendendo linguagem de programação. Eles criaram um jogo A Ilha. E o Base de 2016, os alunos descreveram um relato de experiência aplicando, né, a metodologia Agile Scrum no contexto da disciplina de engenharia de software. Então, eles receberam aí a menção honrosa. Infelizmente, por conta dessa questão da pandemia, né, o projeto eu estou segurando um pouquinho aí. Mas, até o final do semestre, a gente rediscute aí essa possibilidade. Bibliografia, então, o bom e velho Somerville aí, né, tem bastante disponível lá na biblioteca. Eu acho que tem um acesso, está restrito, né, a instituição, mas se agendar um horário, parece que é possível pegar livros ou devolver os livros, mas é fácil encontrar essa bibliografia online, tá? Então, os principais, Somerville e Presma, são as duas principais referências da engenharia de software. O Somerville, à medida que as edições vão avançando, ele, né, sempre traz capítulos novos com ideias novas a partir do que
a comunidade está implementando, né, no momento. Então, a bibliografia complementar, então, esse livro aí do Rafael Pricladini, que é muito bom, Métodos Ágeis para Desenvolvimento de Software, eu tenho eles em cópia física, que geralmente eu apresentava na sala de aula. Então, é bem interessante esse livro, cada capítulo, né, discute um tópico dos ágeis. Então, vale a pena a leitura. Esse livro é Scrum XP Direto das Trincheiras, ele é um livro digital, então eu vou disponibilizar esse PDF, assim que a gente finalizar a nossa aula, eu vou fazer um post lá no Google Sala de Aula, então leiam, é um livro bem curtinho, ele conta aí um contexto prático do uso, né, do Scrum do XP em algumas empresas, né, quais foram as dificuldades, quais foram os pontos negativos e por aí vai. Beleza, galera? Então, nossas aulas, né? Toda quinta-feira, nosso período síncrono aí ficou das 19h20 às 20h10, né? Os demais horários, que seriam o equivalente ao nosso, né, nossa aula presencial, elas são dedicadas para o momento assíncrono. Então, se vocês precisarem ler um material, fazer exercício, buscar um conhecimento adicional do conteúdo apresentado, tá aqui. Com relação às aulas de reposição, realmente, né, teria a semana inteira, esse período aqui das 16h40 às 18h20 para fazer isso. Porém, como, né, estamos de forma remota emergencial, a gente tem que ter alternativas aí. Mas pelo que eu vi, tá aqui todos os nossos encontros síncronos, tá? Então, pelo que eu percebi aqui, não temos, né, problemas, não vai ter nenhum feriado no dia da nossa aula, então essa questão da recuperação, né, a gente não vai ter aí tanto problema. E a dia 13 do nosso último encontro síncrono, tá? Então vai ser aí o prazo que vocês vão ter para entregar todos os exercícios, a gente pode botar aqui até a sexta-feira, que seria 14, né, para encerrar, porque a semana seguinte, dia 20, é a semana aí das finais, né, e recuperação, caso alguém tenha que ir para recuperação. Turma do ano passado, do semestre anterior, não tivemos, né, ninguém na final, então, ou seja, isso aí foi um bom resultado, os alunos, né, desenvolveram bem aí ao longo da disciplina. Beleza, galera? Dúvidas? Então é isso. A ideia agora é manter a calma, né, deixar de mimimi e partir para o semestre. Tranquilo? Bola? Fechou. Deixa eu encerrar aqui.